Selamento superficial é outro problema que a gente tem muito, tá? Selamento superficial. O plantio deve respeitar no mínimo lá, as 24 horas de sem chuva antes do plantio. A não observância dessas recomendações expõe a semente do leite de semeadura e assolamento. Então vamos lá, pessoal. Você está plantando ali no solo, vem dar uma pancada de chuva ou você dá uma pancada de irrigação, às vezes o cara fala assim, não deu tempo de fazer uma caixa, o que eu vou fazer? Eu vou plantar a semente e depois eu vou entrar com irrigação de 15 milímetros, 20 milímetros ali, 3 seguidas ali que eu faço a caixa já germinando a soja. Cuidado, cuidado. Se você tem um solo principalmente com pouca matéria orgânica, com pouca palha, você pode selar superficialmente seu solo, tá? E aí fica igual nessa foto aí, ó. A plântula, ela encontra uma crosta superficial que é um impedimento físico para ela germinar. E aí ela vai gastar mais reserva para tentar sair, ela começa a estiolar, ela vai entortar. Aí a planta que está com vigor melhor, ela já vai sair primeiro, as outras vai sair por último. Aí começa aquela história de planta dominante, planta dominada, né? Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? E se eu fizer o seguinte, eu planejei fazer o plantio ali, né, sei lá, na segunda-feira. E aí eu fiz minhas irrigações na quarta, na quinta, na sexta. E aí o sábado e o domingo eu resolvi dar uma parada para segunda entrar plantando. Só que aí no domingo caiu um pau d'água, chuva. Choveu, sei lá, 30 milímetros, 40 milímetros. A chuva de 30, 40 milímetros não é tão exagerada, porém você já colocou umidade no seu solo. Então o solo ele não vai absorver essa umidade da chuva de uma forma tão como seria se o solo tivesse extremamente seco, né? Dessa forma, pode ser que sim, você tenha um selamento superficial, tá, pessoal? Aí cabe você ir lá no campo, dar uma olhada. Com certeza, na segunda-feira você não vai plantar, porque choveu demais, a umidade está exagerada. Mas depois que começar a secar, na terça-feira você vai lá no campo, dá uma olhada. Se você vê selamento superficial, talvez compensa até escarificar de novo esse solo e preparar para plantar. Não force a barra, tá, pessoal? A semente ela é um ambiente, ela é uma semente, ela é um organismo vivo, ela respira e ela não aguenta levar muita pancada assim. Então vamos cuidar bem dessa semente. A questão da compactação superficial lá com irrigação, ó, altas precipitações. Depois que você plantou, o pós-plantio, como que você faz? Igor, eu vou irrigar todo dia a 100% com o meu pivô, tá? Para poder germinar essa semente. Ok, acho legal demais. Agora, você plantou no pó e quer fazer uma caixa logo após, e você quer irrigar 15, 18 milímetros num solo que tem uma tendência de selamento, de compactação, você vai atrapalhar a germinação da sua semente, em vez de ajudar, tá? Essa umidade, ela pode compactar superficialmente essa semente, e igual essa aí, ó, a semente ela vai sair do solo empurrando turrão para cima. Uma ou outra ela vai dar conta, porque a semente ela tem muito vigor, mas outras não vão dar conta, e aí você começa a ter falha distante. Tá? Você fez o plantio bem feito, fez sua adubação, calcário, preparou seu pivô, avaliou seu sistema, tá tudo em dia, o planejamento. Mas na hora de germinar o trem desandou. E por quê? Porque você talvez não fez uma caixa antes do plantio. Então qual que é o ideal? Plantar no pó é um perigo, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho mais na frente aí, né? Se ocorrer esse selamento superficial aí, não é bom fazer irrigação pesada, tá? O que eu gosto de fazer? Igor, como que você faz o plantio? Eu evito plantar no pó. Eu faço uma reserva de água no perfil do solo, que a gente chama uma caixa, né? Pode ser 40 milímetros, 60 milímetros, aí vai depender da região também. Se for uma região muito quente, que tende, por exemplo, a chover um pouquinho mais tarde, começo das chuvas, aí talvez, quanto maior essa caixa que eu fizer ali, respeitando o perfil do solo, mais eu estou colocando segurança no meu empreendimento, né? Então, entre 40 e 60 milímetros ali, eu ia mais para 60, né? Se for uma região, eu estou lá em Minas Gerais, sempre chove cedo, né? É uma região mais fria e tal, aí talvez 40 milímetros, 35, 40 milímetros eu já consigo startar. Plantei essa semente. E depois que eu plantei? Irrigação leve e frequente até ela germinar 100% instante. Você pode colocar seu pivô a 100%, quando eu falo a 100%, é uma lâmina normal. Mas às vezes seu pivô ele tem uma lâmina muito baixa ou muito alta, algo fora da curva, aí você tem que entender ali. Mas normalmente lâmina a 100% vai dar entre 4, 6 milímetros, alguma coisa nesse sentido, por dia. Então você vai aplicando isso aí de forma leve, o pivô vai fechar a volta rapidinho, né? E aí você vai aplicando essa água todo dia,
o solo ele já tem umidade embaixo, você está só fazendo a manutenção da umidade em cima, tá? Para não dar crosta, para não dar compactação, para não dar nada. Você mantém esse solo com a umidade boa para ela embeber e poder germinar, quebrar ali a resistência física do solo. E dentro de uns 10 dias ali ele já vai estar emergido, tá? Se você errou um pouquinho a profundidade, se tem muita palhada, talvez pode até um pouquinho mais, mas normalmente 10 dias ali já germinou. E aí, cuidado, vamos dizer que você fez o plantio, tá tudo certinho, você com irrigação leve, frequente e tal, do nada, pau, 40 milímetros de chuva, num dia, em uma hora, caiu 40 milímetros de chuva. No outro dia, você pode, talvez, rodar seu pivô de novo a 100%, mesmo que você tenha umidade. Para quê? Para que aquele solo lá não dê essa crosta, esse selamento superficial, porque essa água que choveu, os 40 milímetros, ele vai dar uma desestruturada ali na camada superficial. Então você volta com uma irrigação bem leve, uma chuvinha bem leve ali, para essa água poder ir descendo, para essa água desestruturar um pouquinho essa camada superficial que ele fez, né? E dar mais umidade ainda, mais condição para essa planta sair ali sem nenhum estresse, tá? Então isso acontece, tá, pessoal? Agora, plantio com excesso de umidade no solo. Isso aqui é inconcebível fazer isso dentro de um pivô, né? Não é possível que vocês vão fazer igual essa foto aí. Então, assim, se você tem excesso de umidade, você tem calendário de plantio, eu tenho uma área tão grande que eu não posso atrasar aqui agora. Vou plantar do jeito que tiver. Cara, aí eu acho que você tinha que repensar a sua vida, tá? Plantar com excesso de umidade, você vai reduzir demais sua plantabilidade, desenvolvimento de raiz, você vai ter problema de embebição na semente, né? Formação de compactação superficial, espelhamento do suco de plantio, tá? Que isso aí é um veneno na hora do plantio, é o espelhamento do suco. Ele vai afetar o contato da semente com o solo ali, né? Dificultando a germinação. Então você vai ter um stand todo variando em termos de tamanho de planta. E não é isso que a gente quer. Ainda mais numa área nobre, que nem a do pivô, né? Então, pessoal, nada de plantar com excesso de umidade. Se você fez a caixa, tá bonito. Vai plantar na segunda, choveu no domingo, opa, para o plantio aí, vamos ver se esse plantio dá para fazer na terça ou na quarta, tá bom? Cuidem dessa parte do ambiente. A umidade no solo não deve estar tão elevada para dar problema de embebição na semente e nem tão seca, para você correr um risco, tá? Semeadura no pó. Aqui, pessoal, é um problema gigante e até ano passado a gente teve muito isso aí no Brasil. Tá? Tem um risco de plantio muito grande quando você planta no pó. A soja ela necessita de temperatura no solo entre 20 e 30 graus. Só que ela precisa de absorver mais ou menos entre 50% e 54%, né, na média, da sua massa de água. Então ela precisa de água, não adianta. Você vai plantar no pó e vai deixar essa semente lá sem água, você está correndo um grande risco. Eu vou plantar no pó e depois eu vou fazer minhas irrigações. Tá, e se faltar energia? E se uma bomba queimar? E se um pivô cair? Já era, meu amigo. É 2, 3 dias ali sem água, acabou. Então não faça isso. Você está colocando um risco no seu empreendimento. A semeadura no pó, ela degrada muito mais rápido a reserva da semente também. Então, se for uma reserva, se for uma semente que tem um alto vigor, uma boa quantidade de reserva, é bem capaz que ela ainda vai lutar um pouquinho mais. Mas as sementes que têm um pouco menor de vigor, um pouco menos de vigor, um vigor mais baixo, essa daí já foi pro saco, tá? Então, nada de plantar no pó, a não ser que seja um caso extremo, tá, pessoal? Igor, eu tenho uma máquina aqui, a máquina é terceirizada, eu preciso plantar. Só que minhas piscinas estão cheias d'água, meus pivôs têm lâmina alta, eu não tenho problema de energia, eu conheço meu equipamento há anos, ele dá conta, nunca deu problema. Cara, assume o risco então e faz, tá? Se é o jeito de fazer, faz. Mas isso aí é falha no planejamento. Poderia ter feito uma caixa antes. Porque eu atrasei o plantio do milho, aí atrasou a colheita, aí eu tive que colher o milho já logo em seguida plantar, e aí não deu tempo de fazer 3, 4 dias de irrigação. Será que não deu tempo mesmo? Não dava para ter planejado isso aí, não dava para ter ajustado isso aí, né? É um risco gigante, tá, pessoal? Existe esse risco. E se você entrar nessa de plantar no pó, já vai sabendo. Eu estou indo com risco acima.